Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos a leitura do livro dos Provérbios, 39º encontro, Provérbios capítulo 16, versículo de 1 a 33. Ouçamos nossa leitura. Quem tem mente sábia será chamado inteligente, e falar com suavidade convence muito mais. A sensatez é fonte de vida para quem a possui, mas a estupidez é a escola dos tolos. O sábio de mente possui boca discreta, e seus lábios convencem muito mais. As palavras gentis são favo de mel, doce na garganta e saudável para o corpo. Há caminhos que parecem retos, mas acabam levando para a morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque sua boca o empurra. O vagabundo causa desgraça e leva nos lábios fogo abrasador. O homem perverso provoca brigas. Quem calunia separa os amigos. O homem violento seduz o próximo e o arrasta pelo mau caminho. Quem pisca o olho planeja fraudes. Quem aperta os lábios já praticou mal. Cabelos brancos são coroa nobre, quando se encontram no caminho da justiça. Paciência vale mais que valentia, e dominar a si mesmo vale mais que conquistar uma cidade. Os homens jogam dados para tirar a sorte, mas a sentença vem de Javé. Esse é o nosso texto que nós vamos refletir hoje. Versículo 21. Quem tem mente sábia será chamado inteligente, e falar com suavidade convence muito mais. Para que a palavra seja eficaz, deve ela ser prudente e persuasiva. Palavras que cativam, suaves, ponderadas, para que tenham domínio delas. O sábio de coração, de mente, isto é, de mente, não encontra seu entendimento, sua inteligência na sabedoria moral, mas aceita sua natureza humana, fazendo fluir de seus lábios com suavidade, e com isso acrescer sua sabedoria moral, que é construída, depois de ter sido recebida por outros, compreendendo então a si mesmo. A Torá está na base do aprendizado, onde a palavra se torna instrumento de construção suave, doce e é persuasiva. Versículo 22. A sensatez é fonte de vida para quem a possui, mas a estupidez é a escola dos tolos. Fonte de vida quer dizer manancial. Deve-se entender vida no sentido de felicidade, prosperidade, êxito, tranquilidade, descendência. Tudo isso depende do cultivo da inteligência, no sentido prático. É uma educação fundada na experiência. A inteligência vem relacionada com a instrução, com o temor do Senhor, com a justiça, com o ensino do sábio e a sensatez. Daí a sensatez se torna fonte de vida, que deve ser aprendida. Aquele que despreza a sensatez faz da sua capacidade, sua inteligência, uma escola de aprendizado de tolices, sem sabedoria. Deus é a razão última da fonte da vida. Versículo 23. O sábio de mente possui boca discreta, e seus lábios convencem muito mais. O sábio fará com que sua mente, que aprendeu a sabedoria dos sábios e da Torá, o faça discreto no falar,
Ele pensa bem antes de falar. Por isso é melhor ouvir do que falar. Esta prudência em ser discreto no falar irá convencer muito mais do que aqueles que reagem e falam sem pensar. Assim, um sábio demente saberá explicar as coisas, onde aprenderá a entender a profundidade daquilo que fala, encontrando a harmonia do coração para a boca, a harmonia do coração para a boca e da boca para o coração. Versículo 24. As palavras gentis são favo de mel, doce na garganta e saudável para o corpo. Palavras gentis são palavras amáveis, doces ao paladar de quem as escuta. Como se dela se alimentasse e com ela fortalecesse seus organismos. Aquele que tem mel nos lábios comunica-o à boca dos outros. Uma palavra mal colocada, sem sabedoria, pode destroçar uma pessoa, enquanto uma palavra amável a reanima. Versículo 25. Há caminhos que parecem retos, mas acabam levando para a morte. A busca das coisas materiais desenfreada conduz à morte, pois revela um desequilíbrio entre busca e o valor da vida. Muitos colocam na boca a sua satisfação desenfreada e não nas suas energias espirituais. Daí a importância de discernir os caminhos, pois o que pode parecer bom, às vezes não é. Os estoicos diziam: pequenos prazeres, grandes dores. A falta de domínio, de disciplina, conduz o ser humano à sua própria destruição, à morte. Versículo 26. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque sua boca o empurra. A necessidade de viver estimula o ser humano ao trabalho. O trabalhador trabalha para matar a fome. Trabalhar é uma necessidade, visto que sua necessidade de alimentar o empurra para trabalhar. O mesmo vale para a sabedoria da Torá. A fome de sabedoria, de conhecimento, faz o ser humano buscar o alimento que sustenta a sua vida espiritual. A necessidade empurra aquele que quer se alimentar com a Torá e o conhecimento de Deus, por uma busca existencial. A própria vida e sua necessidade o empurra para o trabalho. Vemos a exigência da vida que, trabalhando, recolhe os frutos da verdadeira realização. Versículo 27. O vagabundo causa desgraça e leva nos lábios fogo abrasador. Enquanto no versículo 26 se fala da fome do trabalhador, versículo 27 fala do vagabundo, que em sua falta de trabalhar causa desgraça, visto que em seu coração não tem sabedoria, mas se vê inclinado para o mal e a inoperosidade. O mal arde nos lábios do vagabundo. Esse mal vem expresso em sua boca e ele executa com seus lábios. Fogo abrasador, quando fala, tudo queima, tudo destrói. Versículo 28. O homem perverso provoca brigas. Quem calunia, separa os amigos. O homem perverso joga um contra o outro. Os homens perversos são 3 tipos. O canalha, versículo 27, o vagabundo. O segundo, o mentiroso, versículo 28,
que joga um contra o outro, e o terceiro violento, do versículo 29. O homem perverso deturpa os fatos, distorcem palavras, causam discórdias, separando as pessoas por meio de intrigas. Versículo 29. O homem violento seduz o próximo e o arrasta pelo mau caminho. A sedução é de violência, seduzindo o outro à agressividade e destruição, convencendo-o a se tornar um destruidor, principalmente quando joga um contra o outro. Aqueles que são violentos seduzem, excitam os outros a imitarem sua atitude de violência e agressividade. São aqueles que colocam também lenha na fogueira. Versículo 30. Quem pisca o olho planeja fraudes. Quem aperta os lábios já praticou o mal. Esses gestos já foram referidos em Provérbios, capítulo 10, versículo 10. São gestos próprios da cultura semita. Piscar o olho, apertar os lábios. E querem descrever um temperamento falso e enganoso, onde se conhece as pessoas pelos seus gestos e atitudes. Ao piscar os olhos, ele mergulha em seus pensamentos fraudulentos e aperta os lábios, que é sinal de calúnia, que ele deseja realizar. Versículo 31. Cabelos brancos são coroa nobre, quando se encontram no caminho da justiça. Nem todo cabelo branco é coroa nobre de alguém experimentado na vida, que procurou sabedoria. O cabelo branco só é coroa nobre quando ele caminha na justiça, nos mandamentos, na lei da Torá. Uma velhice digna só se alcança por meio de uma justa conduta. Os cabelos brancos não implicam necessariamente sabedoria. Versículo 31. Paciência vale mais que valentia, e dominar a si mesmo vale mais que conquistar uma cidade. A paciência, trabalhar com o tempo ao seu favor, experimentando cada instante, é melhor que a valentia, que ao usar a força acaba destruindo o que foi construído. O saber vencer-se é de grande valor, maior do que toda força destrutiva para vencer. Aquele que conseguiu vencer a si mesmo na batalha interior é o mais valente. Vencer a si mesmo é maior que qualquer vitória que se consegue pela força. A valentia, dominar seus impulsos destrutivos, faz o ser humano um ser poderoso. O domínio de si mesmo, ser capaz de governar seu espírito, é vencer a má inclinação da natureza humana devido ao pecado. O homem valente e o conquistador de uma cidade não controlam suas próprias tentações, mas aqueles que controlam suas tentações são superiores que aqueles valentes e conquistadores. Versículo 33. Os homens jogam dados para tirar sorte, mas a sentença vem de Javé. Jogar a sorte era praticado em Israel para uma escolha ser feita. Diz o livro do Levítico: depois pegará os 2 bodes e os apresentará diante do Senhor na entrada da tenda do encontro. Lançará a sorte sobre os 2 bodes. Um será para o Senhor, o outro será para Azazel. Levítico capítulo 16, versículos 7 a 8. Do livro de Josué, Josué madrugou e ordenou aos israelitas que se aproximassem por tribos.
a sorte caiu na tribo de Judá. A tribo de Judá foi aproximando-se por clãs, e a sorte caiu para o clã de Zaré. O clã de Zaré foi aproximando-se por famílias, e a sorte caiu na família de Zabdi. A família de Zabdi foi aproximando-se por indivíduos, e a sorte caiu em Acã, filho de Cã, de Zabdi, de Zaré, da tribo de Judá. O texto nos diz que a sorte é lançada para encontrar o indivíduo que pecou contra o Senhor, o Deus de Israel. O mesmo vemos em Pentecostes, quando tiraram a sorte entre José, Barrabás e Matias. O mesmo vemos em Pentecostes, quando tiraram a sorte entre José, Barsabás e Matias. Tiraram a sorte e a sorte caiu em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Atos capítulo 1, versículo 26. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.